O vídeo começa com o Naya chavecando essa linda garota. O rapaz aborda a mulher perguntando como ela está e pergunta se ela poderia ajudá-lo. A moça então não dá muita atenção para o rapaz. Ele pergunta se ela teria um carregador para lhe emprestar, pois seu celular descarregou. E a garota diz que isso não é problema dela. O rapaz então diz que ela não precisava falar desse jeito com ele. Ela então diz para o rapaz que ela não pode ajudá-lo e fala para ele não incomodá-la mais. Naya então não insiste muito e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher, quando vê a máquina de Naya que estava ali do lado dele, não perde tempo e volta para falar com ele na mesma hora. Ela vem perguntando aquela frase de sempre se o carro é dele. E Naya fala que sim. Ela então pergunta o que ele estava indo fazer. E o youtuber fala que estava indo resolver algumas coisas e que agora está tentando carregar o seu telefone e diz que irá dar uma volta para achar um local para isso. A moça então fala que ela poderia ajudá-lo com isso. O rapaz pergunta se agora ela quer ajudar ele, e ela pergunta por que não poderia. Naya então diz que agorinha há pouco ali ela falou que não estava nem um pouco a fim de ajudá-lo, e ainda tinha sido bem rude com ele. Em seguida, a moça fala que ela tem que tomar cuidado com as pessoas que se aproximam dela. O rapaz fala que ok, a deseja um bom dia à garota e fala que já está indo embora. Ela diz para ele não fazer isso e que ela pode ajudá-lo, e fala que ele parece ser um cara legal e tem um carro que ela aprecia. Naya então entende e muda de assunto perguntando à garota o seu nome, e ela fala para ele que é Maria. Após isso, a garota pergunta ao rapaz se ele não estaria afim de dar uma volta com ela por aí. Naya então pergunta se isso não seria apenas uma perca de tempo, e ela fala que não, que eles poderiam se conhecer melhor. Ele diz que tudo bem e chama ela para entrar no carro. A mulher então entra no carro sem pensar duas vezes, achando que tinha convencido o rapaz. Após entrar, ela pergunta se o rapaz é novo na cidade. Ele fala que sim, que veio a uma cidadezinha vizinha e pergunta à garota com que ela trabalha. Ela fala para ele que ela é dançarina. Naya pergunta se ela poderia mostrar um pouco para ele, e a garota fala que sim. Em seguida, ela desce do carro e faz algumas danças para o youtuber. A mulher vai até a janela do rapaz e faz algumas danças e poses para ele, achando que vai se dar bem com o rapaz. Mas quando ela vai tentar entrar no carro novamente, não consegue, pois Naya tinha trancado a porta. Ela então fala para o Naya abrir a porta, e ele diz que infelizmente não irá fazer isso e fala que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e só estava com ele por causa do carro. A moça fala que ele só fez ela perder o seu tempo. A garota então vai embora e no fim acabou tomando um fora do Naya. O vídeo começa com o Nate chavecando essa garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está e diz que ela está muito bonita. E ela agradece o elogio. Nate pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Lana. Ele pergunta o que ela estava indo fazer e a moça diz que tem um compromisso agora. O YouTube pergunta se ela mora ali e ela diz que sim. O rapaz então fala que ela seria perfeita para ajudar ele, pois ele acabou de chegar. A mulher fala então que adoraria, mas tem que ir embora. O YouTube pede para anotar o número dela, mas a garota não dá ouvidos para o rapaz. Nate aceita o não da garota e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê o carro luxuoso que o Nate está, ela não mede esforços e volta para conversar com ele na mesma hora. Ela pede o rapaz para baixar o vidro e pergunta o que ele precisa. A moça então fala que ele poderia dar uma carona para ela. O rapaz fala que ele estava indo na direção oposta. A garota pergunta se ele não poderia deixá-la lá bem rapidinho e diz que depois eles poderiam sair. Nate pergunta se ela está tentando conhecê-lo e a garota confirma que sim. O Nate fala que não sabe e que ela tinha que resolver algumas coisas com seus amigos.
Ela diz que não tem nenhum problema se ela não for. Nate então pergunta qual o compromisso que ela tinha. E ela fala que era algo pequeno e não tem muita importância, e diz que ela quer conhecê-lo melhor. O rapaz pergunta por que ela não estava tentando conhecê-lo no início, e a moça fala que estava atrasada, mas que gostou dele e queria conhecê-lo agora. Nate então entende e fala que ela parece ser legal, e pergunta se ela já andou em uma Lambo algum dia. Ela fala pra ele que não e que é o sonho dela. Ele pergunta se ela quer andar com ele agora, e a moça responde que sim. Nate então convida ela para entrar junto com ele. A garota então entra sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem com o cara. Após ela entrar, o Nate pergunta por que ela não queria passar o seu número para ele. A mulher fala que é abordada várias vezes todos os dias. Ele então pergunta se ela sentiu que ele era apenas uma pessoa qualquer se aproximando dela como nos outros dias. E a garota confirma que sim. O YouTube pergunta como ela sente agora. Ela fala que sente que a vibe deles estão combinando e que ela sente que vale a pena eles se conhecerem melhor. Eles então conversam por mais um tempo. E Nate então fala que ela é bonita, mas que é uma pena. E a garota pergunta o porquê. O youtuber então fala que ela é bem legal, mas que ele não poderia deixar de lado que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A mulher pergunta se ele está falando sério, e o rapaz fala que sim e pede para ela descer, que ele não quer mais nada com ela. A mulher fica irritada com o youtuber e diz que ele só fez ela perder o seu compromisso à toa. Então a mulher desce e no fim acabou tomando fora do Nate. O vídeo começa com o Kai chavecando essa linda garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está, e a moça fala que está bem. Ele então pergunta o nome da garota e fala que o seu é Kai. Ela diz que seu nome é Amanda. O rapaz então fala que ele é novo na cidade e pergunta se pode pegar o número dela, mas a mulher recusa e fala que o rapaz não faz o tipo dela. O youtuber então fala que eles poderiam ser apenas amigos e que ela poderia apresentar alguns locais para ele, pois ele acabou de chegar na cidade. A garota novamente recusa e fala para o rapaz não incomodar, pois ele não está no mesmo nível que ela. Kai então aceita o não da mulher e vai em direção ao seu glorioso Corvette. O youtuber entra no carro e na mesma hora a mágica acontece, e a garota, quando vê o carro do rapaz, não perde tempo e volta na mesma hora para conversar com o mesmo. A mulher volta falando que mudou de ideia e que ele pode ficar com seu número sim, e eles podem dar umas voltas para ela apresentar para ele alguns locais. Em seguida, o rapaz questiona a mulher, dizendo que agora há pouco ela nem deu chance para eles conversarem. A moça então diz que agora é porque ela está sentindo que os dois estão no mesmo nível e no mesmo patamar. O rapaz então pergunta por que ela acha isso, e a mulher diz que é porque ele tem um bom carro. O youtuber fala que ok e pergunta à garota o que ela está planejando para fazer à noite, e ela responde que não tem nada planejado, que só iria voltar para casa e assistir um filme. Kai então diz que essa cidade parece ter várias coisas para eles se divertirem. A moça então fala que sim e que tem vários lugares que eles podem ir juntos. O rapaz então fala que tudo bem e diz que ele se mudou para a cidade em busca de aumentar os seus negócios. A mulher acha interessante e pergunta com que o rapaz trabalha. Ele diz que trabalha com loja virtual. A moça então pergunta se ela pode entrar no carro dele. Kai então pergunta o que ela está planejando, e ela fala que eles podem sair para se conhecer melhor. O youtuber então aceita e chama ela para entrar no seu Corvette. A garota então entra, e após eles entrarem, o rapaz pede para ela contar um pouco sobre ela. A garota então diz que mora ali há anos e que é coreana. Kai então entende e pergunta qual o tipo de cara que ela gosta. E ela fala que gosta de homens morenos, com tatuagem e muito dinheiro. O rapaz então pergunta se ele encaixa nesse critério, e ela fala que sim, que encaixa perfeitamente. E eles dão até um beijinho. O youtuber fala que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro, mas que ela pode se redimir e chama a mulher para sair com ele.
A garota então aceita e pergunta o que eles irão fazer. O Kai então diz que ficou sabendo de uma churrascaria por ali perto e depois eles podem ir lá para sua cobertura. Ela então aceita e dessa vez a garota acabou se dando bem. Começamos o vídeo com Nate pedindo uma informação para essa bela jovem. Ele aborda a mulher perguntando a localização de um restaurante. Ela diz que ali perto tem um e explica o YouTube como ele irá chegar ao local. E fala que a comida desse restaurante é muito boa. Ele pergunta para ela se ela já visitou o restaurante. E ela diz para ele que sim. Nate então pergunta o nome da garota. E ela fala que seu nome é Nayara. O rapaz pergunta para onde ela estava caminhando e a moça fala que estava indo para a casa de uma amiga. O YouTube então entende e pergunta o que ela está planejando fazer durante o dia. E a garota então diz que irá relaxar e mais tarde irá sair para comer. Nate fala que é novo na cidade e pergunta à garota se ela poderia passar o seu número para ele. Ela diz que não e que não tem costume de passar o seu número assim, mas que pode passar o seu Instagram. O YouTube então pergunta por que ela não pode passar e diz que ele só está procurando fazer novas amizades. A mulher então começa a ser rude com o rapaz e fala com ele que ele está atrapalhando e fala para ele não incomodá-la mais. Nate então aceita o não da garota e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê que o carro do rapaz é uma Lamborghini, ela volta na mesma hora para conversar com ele. Ela volta dizendo que o YouTube pode ficar com o seu número. Nate então a questiona, perguntando por que ela não queria passar agora há pouco. A garota então diz que realmente não tem costume de passar o seu número para qualquer um, mas que Nate parece realmente ser um cara legal. O YouTube então entende. Então a garota fala que também é, porque ela namora. Nate então pergunta por que ela não falou isso antes. Ela diz que estava querendo conhecê-lo e pergunta ao rapaz se eles poderiam dar uma volta juntos. Em seguida, o Nate pergunta se a amiga dela não está a esperando, e a moça diz que pode mandar mensagem avisando que poderá ir mais tarde. Nate então pergunta por que ela está dando tanta atenção assim, querendo até deixar seus planos de lado para sair com ele. E a garota fala que é porque se arrependeu de não dar uma chance para ele e ele parece ser um cara legal. Nate fala que tudo bem, então a garota pergunta se ela pode entrar no carro do Nate, e ele então pensa um pouco, mas aceita e chama ela para entrar. A garota então entra no carro sem pensar duas vezes, achando que irá se dar bem com ele. E após a garota entrar, o rapaz então pergunta se ela é daquela cidade. E ela responde para ele que sim. E ele fala para ela que ele é do Texas. E a mulher entende tudo que ele falou. Nate então pergunta o que é divertido naquela cidade. E a garota então diz que eles poderiam ir em um bar, gastar dinheiro e pegar algumas bebidas. Nate então volta a questionar a garota, dizendo que quando ele a abordou, ela não parecia estar afim de conversar com ele. A mulher então fala para ele deixar isso para lá. O YouTube então diz que não consegue e que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e só voltou para conversar com ele depois que viu seu carro. A mulher então confirma que sim, mas que é porque ela sabe seus valores. O rapaz então pede para a garota descer do carro, que ela não terá mais chance com ele. Ela tenta insistir com o YouTube, mas ele nega e recusa. Ela então desce achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora do YouTuber. O vídeo começa com Nate chavecando essa bela garota. Ele aborda a mulher dizendo que ela parece estar muito bem. E ele pergunta qual o nome dela e fala que o seu é Nate. Ela fala que realmente está bem, mas não diz o seu nome. O YouTube para na frente dela e pede para eles conversarem um pouquinho. E ele fala que é novo na cidade e pergunta se ela não irá dizer o seu nome. Ela fala que não e diz que na verdade o rapaz não faz o tipo dela. Ele pergunta se isso é sério e ela diz que sim. O YouTube então fala que ok e se despede da garota e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. Ela bate na janela do rapaz e ele pergunta o que ela precisa. A garota pergunta qual era o nome do rapaz mesmo, e ele fala que tinha dito que era Nate, e ela fala que é um prazer conhecê-la e que o seu é Sandra. O rapaz fala que agora ela resolveu dizer o seu nome, e ela diz que o rapaz perguntou e que ela não estava prestando atenção, pois ela estava no celular.
Nate pergunta para onde ela estava indo, e ela diz que iria encontrar uns amigos para irem para Beverly Hills, e o rapaz fala que entendeu. A moça então fala que o carro do rapaz é ótimo e muito bonito. Ele agradece e fala que tem um gosto muito bom de carros e diz que adicionou esse recentemente à sua coleção. A garota então fala que o rapaz deveria levá-la para dar um passeio. O YouTube pergunta se ela está a fim de dar uma volta e a mulher diz que sim. O rapaz diz que ela parecia muito decidida para onde estava indo. A mulher fala que o sol está bem quente. O Nate então diz que na calçada ela não parecia interessada nele e que agora ele está tentando entender por que isso mudou completamente. A moça diz que não era nada e que na hora ela só não estava prestando muita atenção no rapaz, mas que agora ele tem toda a sua atenção. Ele pergunta por que a garota está prestando atenção nele agora, e ela responde que é porque ele é muito fofo. Nate então fala que ele não era fofo quando se aproximou dela, e como ela disse, ele não é seu tipo. Ela diz que está olhando para ele agora, e que antes não estava, e que ela achou ele muito bonito. O rapaz fala que ok e pergunta sobre os amigos dela, e ela diz que eles podem esperar. O rapaz pergunta se ele tem a atenção dela agora, e ela fala que sim. O YouTube então diz que ok e que eles se veem por aqui. E a moça pede para ele não fazer isso e pede para Nate lhe dar uma chance. O rapaz fala que ok, que será somente uma chance e pede para ela entrar. Agora então, a garota entra achando que tinha convencido o Nate. Após entrar, o rapaz pergunta se ela é dali, e ela diz que sim e pergunta ao YouTube de onde ele é. E Nate fala que é de Trinity e fala que é por isso que ele estava tentando falar com ela, e diz que queria descobrir qual lugar. E diz que queria descobrir qual é o lugar legal nessa cidade. A moça fala que gosta de ir a Beverly Hills e fazer compras com seus amigos. O rapaz entende e pergunta se hoje ela estaria trabalhando muito. E a mulher fala que não trabalha. E a mulher fala que não, pois ela não trabalha. O Nate pergunta se realmente ela não trabalha, e ela confirma para ele que sim. O rapaz então pergunta como ela está indo sair sendo que ela não trabalha. A moça então diz que os caras vão pagar tudo para ela, o que ela quiser. O rapaz pergunta se é sério e fala que isso é um pouco doido. E diz que para ela é bem normal e até fala que Nate deveria ir com eles. O YouTube fala que não está muito afim de fazer compras e fala que na verdade não está gostando muito das atitudes da garota e que ela está demonstrando ser uma escavadora de ouro. A moça diz que não é nada disso e fala que essa é a sua realidade. E diz que acontece porque ela é muito bonita. O youtuber fala que acha que ela é sim, mas que diz que ela também só voltou para conversar com ele por causa do seu carro. A garota fala que é verdade e pede o YouTube para olhar bem para ela e diz que não sai com qualquer um. Nate diz que é melhor ela descer e fala que eles não irão sair juntos. A mulher desce achando ruim, mas no fim acabou tomando fora de Nate. Começamos o vídeo com London abordando essa bela garota. Ele aborda a moça perguntando como ela está indo. A moça diz que vai bem e pergunta o mesmo para London. E o rapaz fala que ele está melhor agora. O YouTube elogia a garota e diz que ela está muito linda. E ela agradece o rapaz. Ele pergunta se ela é dali mesmo, mas o rapaz percebe que a moça está falando outra língua. London fica com um pouco de dificuldade para se comunicar com ela, mas tenta pedir o número da garota fazendo alguns gestos. E ela fala algumas coisas para ele, mas o rapaz não entende e pergunta o que isso significa. Mas mesmo com dificuldade na comunicação, o London tenta conversar com a garota. Ele pergunta se ela fala inglês, mas a moça faz uma cara de dúvida e o YouTube faz alguns gestos novamente. Mas a mulher continua com uma cara de desentendida. E eles ficam se olhando e o rapaz, vendo que isso não irá dar em nada, se despede e vai em direção ao seu carro de luxo.
E é nessa hora que a mágica acontece. Quando ela vê o carro que o London está, ela volta perguntando se esse carro é mesmo dele. Ele fala que sim e diz que pensou que ela não falava inglês. E ela fala que sabe sim. London pergunta se ela estava mentindo na calçada e ela diz que não. O YouTube fala que na calçada ela não sabia falar inglês e ela diz que só estava brincando. O YouTube fala que está saindo e que não tem tempo para essas brincadeiras. A moça fala para ele não ir e ainda diz que pode ir com ele. O YouTube pergunta por que ela iria com ele e diz que ele nem a conhece e que ela mentiu para ele. A moça fala para ele que era apenas uma piada e diz para ele não levar tão a sério. O rapaz fala que realmente não estava com tempo e fala que já está indo agora. A moça fala então que ok. Mas então o London fica com um pouco de dó e chama ela. E ele diz que está um pouco confuso e pergunta o que ela acha de entrar no carro para eles conversarem um pouco. A moça fala para ele que tudo bem. Então o YouTube fala para ela entrar. A garota entra e vai em direção ao banco do passageiro. Ela entra achando que tinha convencido o London. Após ela entrar, ele diz que pensou que ela não falava inglês, mas ela fala que sim e fala que isso já é passado. E a mulher fala novamente que era só uma piada e diz que ela é bem descontraída e gosta de fazer piadas com todo mundo. Mas o rapaz fala que não é esse o problema e que ela deixou ele um pouco chateada, porque ela estava entendendo o que ele estava dizendo e estava fingindo para ele. A moça então fala que isso faz parte das brincadeiras. Mas o YouTube diz que estava achando que aquilo realmente não era uma brincadeira. E ela faz uma cara de dúvida. Ele diz que assim que ela viu seu carro, parou com isso imediatamente. A moça fala que isso foi só uma coincidência e que ela já iria voltar para conversar com ele e parar com a brincadeira. London diz que acha que não e fala que acha que ela estava demonstrando ser uma escavadora de ouro. A moça então revela que se interessou pelo carro do rapaz sim, e ele então fala que já sabia de tudo isso e pede para ela descer. A moça fala que ok e desce não muito feliz, mas no fim acabou tomando um fora de London. O vídeo começa com o Naya abordando essa garota. Ele fala que ela tá muito linda e pergunta qual o seu nome. E ela responde para ele que se chama Chelsea. Já ele diz para ela que se chama Naya e é um prazer conhecê-la. O Naya fala que ele é novo na cidade e tá tentando fazer novas amizades. A garota fala que ela pode ajudar ele porque ela é de Houston a conhecer a cidade. Ele fala para ela que seria ótimo. Em seguida, Naya pergunta se ela tem um namorado e ela fala que não, que ela tá solteira. Ele pede para ela passar o número para ele e passa o telefone para ela anotar o seu número. Ele pergunta quantos anos ela tem. Já ela fala que tem 23 anos. O Naya fala que ela é bem novinha. Em seguida, o Naya pergunta com o que ela trabalha. Ela diz para ele que trabalha em academia. Ele fala que ela tem um belo corpo e deveria ser uma modelo. E a garota agradece o elogio. Naya fala que gostou dela e achou ela muito linda e divertida e que ela está alegrando o seu dia. Ele pergunta se ela tem algum compromisso agora e a garota responde que agora não. Em seguida, o YouTube fala que o carro dele tá logo ali e pergunta se ela não quer conversar com ele lá dentro. E ela fala que sim e eles vão na direção do carro e entram na Lamborghini. E ela fica muito impressionada com o carro dele. Em seguida, Naya pergunta o que ela gosta de fazer. Já ela fala para ele que gosta muito de beber e gosta muito de boates. Ele então fala que ele não bebe e também não fuma porque essas coisas fazem mal para o corpo. E ela acaba concordando com ele. Ele pergunta para ela se ela tem filhos. Já ela responde que ela deseja ter filhos daqui uns 5 a 10 anos, mas agora ela está bem tranquila.
O YouTuber pergunta quais os planos dela para hoje, e ela responde que vai encontrar com as amigas mais tarde, mas que agora estava indo embora para sua casa. Nair fala que precisa dizer uma coisa para ela e chama ela para eles descerem do carro. Ele mostra para ela a câmera que está gravando e fala que está testando para saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que ela passou no teste e foi muito humilde. Em seguida, ele dá um abraço nela e se despede e agradece por ela ter sido muito legal com ele, e entra na sua gloriosa Lamborghini. O vídeo começa com Kilo, que vai fazer a pegadinha da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa garota e pergunta como ela está, e depois dela falar que está bem, ele fala que ela tá linda demais. A garota agradece o seu elogio. Em seguida, ele pede desculpas e fala que fica meio nervoso quando vê uma garota tão linda. Além disso, ele fala que acabou de se mudar para a cidade. A garota diz que tudo bem e pergunta qual o seu nome. Ele fala que se chama Kilo e pergunta se pode pegar o número dela. A garota fala que pode sim e passa o seu telefone para ele. Ele também pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não, que ela está solteira. Ele pergunta por que ela está solteira, e ela fala que mudou para cá para estudar e que não está pensando em namorar no momento. Ela então pergunta o que ele está fazendo por aqui. Ele responde que nada demais, que só queria sair para dar um passeio e refrescar a cabeça. Ele fala que eles dois estão solteiros e eles poderiam sair para curtir juntos. A garota topa e aceita, porém ele joga a isca e fala que está morando na rua e está sem casa no momento e sem dinheiro. Porém a garota fala que não tem problema e que eles podem sair assim mesmo. Em seguida, o YouTube, após ver que ela não é uma interesseira, ele resolve mostrar para ela o seu carro e fala que estava brincando e estava fazendo um teste para saber se ela ia ser uma mulher interesseira, e mostra para ela o seu Corvette. A garota fala que o carro dele é muito lindo. Ele então chama ela para eles conversarem dentro do carro. Em seguida, ele fala que gostou muito do jeito dela e que ela o tratou muito bem e que ela foi muito humilde com ele. Ele fala que gostou das vibrações que ela passou para ele e que a maioria das mulheres só voltam para falar com ele depois que vê seu carro de luxo. Ela fala que gosta de conversar e não trata mal a ninguém. Ele fala que também é um youtuber e que gosta de gravar vídeos para o seu canal do YouTube. Em seguida, ela tira a jaqueta e mostra para ele as suas tatuagens. A seguir, Kilo fala que achou que ela ia ser uma garimpeira de ouro porque nessa região tem muitas. Ele fala que não vai poder sair com ela agora, que tem seu telefone, e vai ligar para ela para depois eles marcarem de sair. Ele fala que foi um prazer conhecê-la e gostou demais de conversar com ela e vai ligar para ela depois. Ele se despede dela e entra no seu glorioso Corvette. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini Urus. Ele pergunta para ela se está tudo bem e tenta um papo descontraído com a garota. Depois dela falar que tá bem, ele pergunta o que ela vai fazer agora. E ela responde que está indo encontrar com algumas amigas. Ele pergunta se elas moram por aqui perto e a garota responde que sim. Em seguida, ele pergunta qual o nome dela e ela diz a ele que se chama Sabrina. Nate diz para ela: deixe-me pegar o seu número, mas ela responde que não passa o seu número para estranhos. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, mas não confia em estranhos. Nate então pergunta se ela não confia em ninguém. E ela responde que sim, que ela só confia em seus amigos.
Nate fala que ele é de Trinity e está aqui na cidade para conhecer pessoas novas e fazer amizades, e pede uma chance para conhecê-la melhor. Porém, a garota responde que não quer conhecê-lo e nem vai passar seu número para ele. Nate então caminha em direção à sua Lamborghini Urus, e a mágica acontece e a mulher muda de ideia e vai atrás dele pedindo para ele esperar. Ela fala que gostou do carro dele. Nate pergunta se ela quer tirar uma foto e ela responde que sim. Ele então começa a tirar fotos dela e pergunta se ela tem mesmo um namorado. E ela fala que não, que ela está solteira. O YouTube então fala que as fotos dela ficaram muito boas e vão bombar nas redes sociais. Na sequência, ele fala que tem tempo livre agora e pergunta se ela não quer sair para comer alguma coisa com ele. E ela fala que é legal e que ela aceita sim. E depois que a mágica foi feita, nem parece mais a mulher que ele tentou falar no começo e estava o rejeitando. Dentro do carro, o Nate pergunta qual o homem ideal para ela. A mulher responde que é um cara que tenha dinheiro e que dê carinho para ela e não deixe faltar nada. Nate então pergunta se ele não tivesse o carro, se ela iria voltar para falar com ele. E ela responde que provavelmente não. O YouTube então fala que ela demonstrou ser uma mulher interesseira e fala para ela ser sincera. Ela fala que ela é interesseira sim, mas que ela quer o melhor para ela. Nate então fala que não quer perder mais seu tempo com uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro falando que nem gostou do carro dele mesmo, mas acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com seu carro de luxo. Ele pergunta como ela vai e qual o seu nome, e ela responde para ele que isso não importa. Ele então pergunta por que não. Ela responde que está ocupada agora. Ele então fala que ela está ocupada mandando mensagens e pergunta por que ela não pode falar com ele alguns segundos. E insiste em falar com ela, mas ela o ignora completamente. Ele então vai na direção do seu carro de luxo, e é nessa hora que algo acontece. A mulher não resiste ao carro de luxo e vai atrás dele toda interessada e pega na mão dele e se apresenta para ele. Depois dela se apresentar, o Nate pergunta o que ela está fazendo. E ela responde que estava saindo para pegar um ar fresco e ver algumas pessoas. Ele então pergunta se ela é mesmo da cidade. Ela responde que não e fala que ela é de Hollywood. Nate então fala que ela parece gostar muito da cidade e ela responde para ele que sim. O YouTube então pergunta se ela tem planos para hoje. E ela responde que vai procurar um bom restaurante para poder jantar hoje à noite. Nate então fala que isso é uma boa ideia e ele podia convidá-la para sair com ele. Ela topa e aceita o convite dele. Ele então pergunta se ela conhece um bom restaurante aqui perto. Ela fala que sim, que tem um ótimo restaurante aqui perto que os dois poderiam ir para lá. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro mais à vontade. Ela entra com ele sem nenhum problema e nem parece mais aquela mulher rude do início do vídeo. E vamos ver o que isso vai dar. Em seguida, ele pergunta quando ela faz aniversário e ela responde para ele que fez aniversário há 2 dias atrás. Ele então pergunta se teve alguma festa. E ela responde que sim, que teve uma festa muito boa, com direito a bolo e até dançarina. O Nate então pergunta o que ela quer fazer agora, e ela responde que eles podem sair para comer alguma coisa. Mas nessa hora, o Nate manda ela descer do carro e fala que não vai a lugar nenhum, porque ela é muito interesseira e ele não sai com garimpeira de ouro. Ela fica sem graça e desce do carro sem falar uma palavra.
O Nate a deseja um bom dia e ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo YouTube que ela mesma rejeitou. O vídeo começa com o YouTube abordando essa garota. Ele pede licença e fala que ela tá linda e pede para ela dar uma voltinha. Em seguida, ele pergunta por que ela está aqui sozinha e se ela não tem um namorado. A garota responde para ele que ela tem sim um namorado. Ele pergunta por que ele não está aqui agora com ela. E ela fala que está indo encontrar com suas amigas. Então, ele pergunta o que ela vai aprontar com suas amigas. E ela responde que vai sair para beber. Ele então fala que não quer ser direto demais, mas que gostaria de pegar o número dela para eles serem amigos. E ela responde que é melhor não. Ele então pergunta se ele está mal vestido ou algo do tipo. E ela responde que não. Ele então pergunta novamente se ele é feio ou se ela não gosta de cara negro. A mulher responde que não é nada disso, simplesmente porque ela tem um namorado. Ele então aceita o fora da garota e vai na direção do seu glorioso Corvette. E quando a mulher vê o carro de luxo do YouTuber, algo acontece e ela vai atrás dele na mesma hora. Ela então pergunta para ele o que ele queria com ela. E ele fala que ele gostaria de conhecê-la melhor. Ela responde que eles podem dar uma volta no carro dele. Porém, ele fala para ela que ela disse que tem namorado. Mas ela responde que ela está solteira e não tem nenhum compromisso. Em seguida, ele fala que vai tirar algumas fotos dela e ela aceita e começa a fazer algumas poses para tirar as fotos. Ele então pergunta se ela quer entrar no carro dele para eles conversarem melhor lá dentro. E ela fala que sim e entra com ele no carro, demonstrando muito interesse pelo rapaz. Dentro do carro, ele pergunta por que ela não estava sentindo ele quando tentou falar com ela. E ela responde que ela tinha ficado com medo porque não fala com nenhum estranho. O YouTube então fala que ela mentiu ao dizer que ela tinha namorado. Ela fala que sim, que isso é uma forma dela não render assunto com gente que ela não conhece. O YouTuber fala que ela mudou de ideia muito rápido só porque viu que ele tinha um Corvette. Ela fala que gostou muito do carro dele e resolveu dar uma chance para ele. Nessa hora, ele fala para ela descer do carro, que ele vai pensar se vai dar uma chance para ela ou não. Na sequência, ele fala que não vai dar nenhuma chance para ela porque ela foi muito interesseira e ele não sai com garimpeira de ouro. Ele então entra no carro e a mulher começa a pedir desculpas, mas não adianta nada. Mas ele fala que não e sai acelerando o seu Corvette. E no fim, a mulher acabou se dando mal. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Kyle, que vai testar essa garota com sua McLaren. Ele inicia uma conversa com a garota e fala com ela: "Oh meu Deus, você está muito linda." Porém, a garota não demonstra nenhum interesse em falar com ele e sai andando dizendo que não está interessada. Diante disso, Kyle caminha na direção da sua McLaren. Mas na hora que a mulher percebe que a McLaren que estava ali é dele, ela dá meia volta e vem se apresentando, perguntando se o carro é dele. Kyle responde que sim, e ela então pergunta o que ele queria com ela. Ele responde que queria conhecê-la melhor, mas que ela não quis nem conversar com ele. Ela responde que agora ela está dando sua atenção para ele. Kyle então pergunta se ela está com fome porque ele está indo almoçar. E ela pergunta se ele vai levá-la para almoçar nesse carrão aí de luxo. Kyle fala que claro que sim. Mas ele também pergunta se ele tivesse com aquele carro ali, aquele Ford simples e popular, se ela iria com ele. E ela responde que talvez não. Em seguida, ele pede para ela passar seu telefone e a mulher passa para ele seu contato sem pensar muito. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro e vamos ver o que isso vai dar.
Dentro do carro, ele pergunta se eles podem comer agora e se conhecer melhor. E ele fala que vai gostar de levar ela para sua casa. A mulher fala que sim, que eles podem comer e depois ir para a casa dele. Kaylee então fala que o carro Ford que está ali fora também é dele e pergunta se eles podem ir no outro carro. A mulher pergunta se essa McLaren não é dele e o mesmo responde que nunca disse que não era dele, mas pergunta novamente se ela quer ir no outro carro. E ela responde que não, porque eles já estão dentro da McLaren. Em seguida, o Kaylee fala que esqueceu sua carteira lá na sua casa e pergunta se ela não pode pagar para ele o almoço hoje, que na próxima vez ele paga para eles. A mulher, interessada, fala que não tem problema e que ela vai fazer essa gentileza. Em seguida, ele pergunta por que ela ignorou completamente ele quando tentou falar com ela. E depois que ela viu seu carro, ela mudou de ideia na mesma hora. Ele fala que ela passou vibrações para ele de uma interesseira. Ela fala que não é interesseira e qualquer mulher que visse esse carro de luxo que ele tem, que ia voltar para falar com ele. E que isso não prova nada. Ele então fala que é melhor ela descer do carro porque ele não está mais interessado em sair para almoçar com ela. Ela desce do carro e leva na esportiva, mas no fim, ele a deseja uma boa tarde e ela acabou sendo rejeitada pelo Kaylee. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e se apresenta para ela. Ele fala que se chama London. Ele elogia a beleza da mulher e fala que ela tá linda demais. A mulher agradece o elogio. Ele então pergunta de onde ela é. E a mesma responde que é de Houston. London então fala para ela que ele é da Nigéria e pergunta para onde ela tá caminhando. E ela fala que está indo embora para sua casa. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. A mulher responde que não passa telefone para estranhos. Ele não insiste e a deseja um bom dia e vai até a porta da sua Lamborghini Urus. A mulher na mesma hora vem perguntando se o carro é dele. London fala que sim, que ele tem as chaves do carro. Ela então pergunta o que ele quer fazer agora. E ele responde que queria seu número e conhecê-la, mas que ela não passou seu número. A garota fala que agora ela está interessada. London pergunta se ela tem algum namorado. E ela responde que não, que ela está solteira agora e que eles deveriam se conhecer melhor. Ele então pergunta por que ela está agindo assim agora e tratando ele bem. E ela responde que ela quer entrar no carro para eles conversarem melhor lá dentro. London então fala que ela é muito bonita e chamou sua atenção. E pergunta se ela é isso tudo mesmo que ela está aparentando. E ela responde que é ele que vai ter que descobrir. Ele então responde que quer descobrir sim, porque as morenas chamam muito a sua atenção e que ele gostou muito dela. A mulher responde que ele também é um homem muito elegante. O YouTube então pergunta se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez. E ela responde que até hoje nenhum homem a convidou para entrar numa Lamborghini e que seria a primeira pessoa a chamá-la. London então chama ela para se sentar no carro com ele e ela faz do jeito que ele falou. E vamos ver aonde isso vai dar. Dentro do carro, o London pergunta o que ela espera dele. Ela responde que ele tem um carro legal e que espera que ele seja um cara que cuide bem dela e que não seja um pão duro. London então fala que ela também teria que trabalhar para ajudar ele a ganhar dinheiro. E ela fala que poderia tentar ajudá-lo. London então pede para ela falar 5 qualidades dela. Ela fala que é boa de cama, sabe cuidar de um homem e cuidar bem da casa. London então fala que isso é o básico e que ela não está agregando nada para ele. E que na verdade ela mostrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que não, que ele está errado. E fala que ele queria o número dela e por que agora ele está dizendo isso. London fala que sim, mas mudou de ideia e pede para ela descer do carro.
Ela pergunta se vai ser assim mesmo e London confirma que sim. Ela desce do carro e London a deseja um bom dia. E ela acabou se dando mal. E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Just, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa loira e pergunta como ela vai e se ela vai continuar andando sem falar com ele. E a garota responde que não sabe. Ele então fala que ela parece muito bem e parece que rolou uma química entre os dois. Ela fala que não, que ele está completamente enganado. Ele pergunta para ela se ele não pode pegar o número dela. Porém, ela responde que não, que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta se eles podem pelo menos ser amigos. Mas ela responde para ele que não está procurando nenhum amigo. Ele então responde que só estava tentando conhecê-la e que ela não precisava ser tão rude com ele. Ele pergunta se ela tem um namorado e a garota responde que sim. Ele então se despede e vai rumo ao seu Corvette. Mas não demora muito para a garota ver a burrada que tá fazendo e vir atrás do YouTube toda arrependida. Ele então fala por que ela voltou se ela não queria fazer amigos. Ela responde para ele que não sabia que ele tinha um Corvette. Ele então pergunta o que o carro tem a ver com isso. E ela responde que o carro faz toda a diferença. Ele então chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro sem pensar duas vezes e já nem parece mais ter namorado. Em seguida, ele pergunta se agora ela quer fazer amizade. E a garota pega na mão dele e fala que sim. Ele então pergunta por que ela não queria falar com ele. E ela responde que não gosta de conversar muito quando está na rua e ainda mais quando ela não conhece as pessoas. Ele pergunta para ela para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo pagar algumas contas. O YouTube então pergunta se agora ela quer conhecê-lo. E ela responde que sim. Ele então pergunta o que ela quer saber sobre ele. E ela fala que ele pode começar dizendo com o que ele trabalha para ter um carro desse. O YouTube responde que ele tem sua própria empresa e que ele é um empresário. Em seguida, ele pergunta se ela tem mesmo namorado. E a mulher responde que tem, mas já está quase terminando. O YouTube então fala que é bom porque ele gostou muito dela e não queria perder o seu tempo com joguinhos. E fala que ele vai levá-la para sua casa para ela conhecer sua mansão. A garota, super interessada, responde que sim e fala que vai com ele. Ele então pergunta se ela quer ir mesmo com ele. E ela fala que sim, que achou ele muito bonito e ainda mais com esse carro de luxo. Então ele acelera o carro e leva a interesseira para sua casa. O vídeo começa com o Damon abordando essa linda garota com o uniforme do Burger King. Ele aborda a mulher perguntando como ela está, elogiando ela. A moça diz estar bem. O YouTube então tenta apertar a mão dela para se apresentar, mas a garota se recusa a apertar a mão do rapaz. Ele pergunta se ela poderia dizer o seu nome, e ela responde que o nome dela é Karen. Damon pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. A garota então pergunta por que ele está falando com ela e pergunta se ele não deveria estar trabalhando. O rapaz então pergunta por que não poderia falar com ela e diz que trabalha duro todos os dias. A mulher então fala que eles estão em níveis totalmente diferentes e diz que ele é apenas um funcionário. Damon então pede desculpas à mulher por incomodá-la e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece, quando a mulher vê o carro do rapaz e não pensa duas vezes para vir falar com ele. Ela volta perguntando ao rapaz se aquele carro é mesmo dele, e o Damon responde que sim. A moça pergunta se ele realmente trabalha no Burger King. O Damon então fala que sim, que ele trabalha muitas horas por dia. A moça então fala, mesmo assim, não tem sentido ele trabalhar lá, em um local tão simples e ter um carro de luxo como aquele.
Então, o Damon fala que ele não é apenas um funcionário, e sim um dos proprietários do Burger King. A mulher então fica totalmente surpresa e já muda completamente com ele e fica se jogando agora pra cima do rapaz. O YouTube fala que já sabe que ela está com pressa e que está indo embora. A moça fala pra ele não ir e pede pra eles se conhecerem e fala que ela nunca andou em uma Lamborghini. Damon então fala que ela tinha sido bem rude com ele ali na calçada. A garota diz que se assustou um pouco com ele chegando assim de repente. O Damon pergunta se foi por causa disso, e ela fala que sim, se desculpa com ele e pede uma segunda chance. O Damon então aceita e chama ela para entrar na sua Lamborghini. Ela então aceita sem pensar duas vezes, achando que tinha convencido o rapaz. Damon, após ajudar a garota a entrar no carro, em seguida, após entrar também, o Damon pede à moça para contar um pouco sobre ela. A moça fala que é de Houston e que ela está morando nessa cidade. O rapaz entende tudo e pergunta o que ela estava indo fazer. A mulher fala que iria encontrar com algumas amigas e comer alguma coisa. Damon então pergunta o que fez ela voltar, pois ela parecia estar com muita pressa. A garota fala que Damon é o dono do Burger King e ela está precisando de novas roupas. Damon pergunta se ela só pretende usá-lo. E ela diz para ele não olhar por esse lado. O YouTube já corta o papo com ela e pede para ela descer do carro e diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A moça então começa a achar ruim com Damon e desce do carro, mas no fim acabou tomando um fora do Damon. Começamos o vídeo com o Nate abordando essa belíssima garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está e ela diz que está tudo bem. O rapaz então fala que adorou o cabelo dela e pergunta o nome dela, e a moça fala que não está interessada. Ele pergunta se ela tem algum namorado e ela fala que não está afim agora no momento. Nate então fala que ele é novo na cidade e está procurando algo para fazer e pergunta se ela não poderia mostrar a cidade para ele. A garota fala que não pode e já tem compromisso e continua andando. Ele pergunta se ela poderia pelo menos passar o seu número, mas ela nem responde e sai andando. Nate então aceita o não da moça e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. É nessa hora que a mágica acontece e a mulher volta correndo quando vê que o rapaz está em uma super máquina. Ela pede para o rapaz abaixar o vidro e ele pergunta o que ela precisa. Ela pergunta se ele ainda quer o número dela. O Nate então fala que agora há pouco ela não queria passar e não estava nada afim. Ela diz para Nate que ele era um estranho e não se sentiu confortável em passar o seu número. O Nate pergunta para ela se era apenas isso, e ela diz que sim e pede desculpas. O YouTube então pergunta se ela quer o seu número, e ele responde que sim, que é claro. O Nate então passa o seu celular para a moça e pede para ela colocar o seu número. Ela coloca. Nate pergunta o que ela planejou para o resto do dia, e ela diz que não planejou nada e pergunta o mesmo para o Nate. Ele diz que estava querendo conhecer a cidade. Ela entende e fala que se precisar de um guia, ela está disponível agora. O rapaz pergunta o que ela estava indo fazer com tanta pressa. A mulher então fala que estava prestes a ir fazer compras, pegar algumas peças novas para ir a uma festa mais tarde. O Nate então diz que ela bem que poderia convidá-lo, e ela fala que a festa é de uma amiga e teria que olhar com ela. O rapaz então fala que não precisa e diz que foi bom conhecê-la e diz que já está indo embora. A moça pergunta se ele não gostaria de dar uma volta com ela. O Nate então fala que sim, mas que ela já tem compromisso. Em seguida, a mulher fala que não teria problema ela se atrasar. Nate então fala que tudo bem e chama ela para entrar em seu glorioso carro. A garota então, sem pensar duas vezes, já entra no carro achando que vai se dar bem. Após ela entrar, o Nate pergunta aonde eles poderiam ir. Ela responde que conhece ótimas lojas e restaurantes chiques e fala que para eles começarem a se conhecer, o Nate poderia comprar algumas roupas para ela. Nate pergunta por que ele faria isso, sendo que ele nem sabe o nome dela ainda. E a moça diz que é por isso mesmo, para eles começarem a se conhecer melhor e Nate poder presenteá-la.
Ele fala que ele não irá fazer isso e que ele quer que ela o conheça pelo que ele é e não pelos bens materiais. A garota não aceita e diz que eles poderiam se conhecer caso Nate faça suas vontades. O Nate fala que não irá fazer nada disso. Ela então fala que ela não tem mais motivos para ficar ali com ele e diz que seu carro deve ser alugado. O Nate então fala para ela descer do carro, que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e só está com ele por causa do seu carro e do seu dinheiro. A mulher então desce achando ruim, mas no fim acabou tomando fora do Nate. O vídeo começa com o Nae abordando essa linda garota para fazer a pegadinha da interesseira. Ele pergunta como ela vai e elogia a mulher, dizendo que adorou o estilo dela. A garota agradece pelo elogio. Ele então pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. Depois dela dizer que se chama Andrea, ele pergunta para onde ela vai. E a garota responde que está indo encontrar com algumas amigas. Em seguida, o youtuber fala que ele é novo na cidade e pergunta se pode pegar o número dela. A mulher responde que pode sim e passa o número para ele. Ela então pergunta de onde ele é. Nae responde que ele é de Ohio e está tentando conhecer pessoas novas aqui na cidade. O youtuber então pergunta se ela tem namorado. A mulher responde que não, que ela está solteira. Ele fala que ela é muito linda e parece ser independente, e ela responde que é isso mesmo. A seguir, ele pergunta se ela é modelo porque ela parece muito com uma modelo. Ela responde que parou tem algum tempo. Ele então pergunta por que ela parou de ser modelo, e ela responde que foi por causa de um namorado muito ciumento. Na sequência, Nae pergunta se ela tem tempo para conversar com ele dentro do seu carro. Ela fala que sim e pergunta qual o carro dele. Ele responde que está ali atrás e chama ela para vir com ele. Eles vão andando até a Lamborghini e ela fica surpresa ao ver o carro de luxo do Nae. Dentro do carro, o youtuber pergunta o que ela está pensando em fazer, e ela responde que, como ela havia dito, ela ia encontrar com suas amigas, mas que agora ela pode mudar os seus planos. O Nae então fala que vai levá-la para dar uma volta com ele e tomar um drink. Ela fala que tudo bem, que pode ser assim. Em seguida, ele pergunta o que ela achou do jeito que ele a abordou, e ela fala que ele foi legal e simpático com ela. Nae então pede para ela colocar o cinto e pergunta se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez. A garota responde que não, que é a primeira vez. Ele fala para ela que também tem uma McLaren na sua casa. E ela então pergunta com o que ele trabalha. Ele responde que trabalha com o mercado financeiro e criptomoedas. Ele arranca a Lamborghini e continua sua conversa. E dessa vez a garota não foi interesseira e passou no seu teste. Iniciamos o vídeo com London abordando essa garota. Ele pergunta como ela está e qual o nome dela. Ela fala que se chama Camille. London diz que é um prazer conhecê-la e fala que ela é muito bonita. Ele pergunta aonde tem um lugar para comer e fala que ele é novo na cidade e não conhece nada. Ela responde que logo ali depois da esquina tem uma lanchonete. London a convida para ir com ele para que eles possam bater um papo. Mas a garota fala que não pode e que ela tem um compromisso agora. London então pede o seu número de telefone, mas a garota fala que não vai passar. Ele pergunta se tem alguma coisa de errado com ele. E ela responde que não, mas que ela não está muito interessada.
Ele pergunta o porquê e ela responde que tem uma garota e que no momento não está se envolvendo com homens. London pergunta se ela gosta dos dois lados e ela responde que sim e que precisa ir agora. London responde que também gosta e que ela e sua parceira poderiam se dar muito bem. Porém, ela recusa e ele deseja um bom dia e vai na direção do seu carro de luxo. Quando ela vê o carro de London, ela vem perguntando se o carro é mesmo dele. E ele fala que sim e pergunta por que ela voltou se ela já tem um compromisso. E ela fala que sua parceira também gosta de se envolver com homens e que não seria problema se os três ficassem juntos. Porém, o youtuber fala que ele queria ficar só com ela e pergunta se ela deixaria sua garota para ficar só com ele. Ela responde que sim e que pode ser conversado e combinado. London a convida para entrar no carro para que eles possam conversar mais à vontade. E ela aceita e fala que tudo bem. Depois de alguns minutos de conversa, o London fala que é melhor eles entrarem no carro agora e chama ela para dar uma volta. Ela entra imediatamente mostrando muito interesse. Lá dentro do carro, papo vai, papo vem, e ele fala que quer ficar muito com ela, mas que ela teria que escolher. A garota fala que isso não seria um problema e que vai terminar com sua namorada para ficar com ele. Ela então liga para sua namorada e fala que está tudo acabado entre elas e que ela encontrou um cara ideal. Está dentro da sua Lamborghini com ele e diz que o carro dele é muito luxuoso. O London, sem acreditar, pergunta qual o problema que passa na cabeça dela. Ela, sem entender, o questiona dizendo que escolheu ficar com ele. Mas então London fala que ela foi a mais interesseira de todos os tempos e que tudo não passou de um teste e que ela agiu de forma muito interesseira. Ele manda ela descer do carro e fala que agora ela vai ficar sozinha. A garota vai embora e dessa vez ela levou a pior. E no fim, ela acabou sendo rejeitada pelo London.